Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui no canal do A Tarde Play no YouTube. Eu sou Eduardo Dias, estamos de volta com a nossa transmissão aqui da FENAGRO, a Feira Nacional de Agropecuária, que é a sua 33ª edição, realização do Grupo A Tarde, juntamente com a Secretaria de Agricultura do Estado e o Governo do Estado. Nós vamos iniciar esse quarto dia de feira, fazendo essa transmissão aqui, trazendo várias coisas diferentes, várias inovações da feira que a gente vai mostrar a todos os expositores, os animais, as crianças. E eu tenho aqui ao meu lado para me acompanhar nessa jornada, meu amigo, parceiro aqui do Grupo à Tarde, Rodrigo Tardio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Eduardo. Aqui depois de 4 anos que esse evento retorna e aí tenho certeza que o Grupo à Tarde vai tocar esse projeto para frente. Cada vez que a gente for precisar fazer outras edições, a gente vai estar mais experiente, vai ser uma FENAGRO cada vez melhor. Exatamente, a gente teve aí o quarto dia ontem, domingo, foi bastante cheio, né? Isso, Rodrigo, aqui no Parque Exposições, teve abertura oficial. A gente já tá com a FENAGRO rolando desde a sexta-feira, propriamente dito, né? Sexta, sábado, ontem no domingo foi a abertura oficial com a presença do governador do estado aqui. A gente teve ele aqui na nossa bancada, nosso estúdio, o presidente do Grupo à Tarde também, o João Melo Leitão, fazendo a participação dele na abertura e também aqui no na nossa bancada, no nosso estúdio. A gente pôde conversar vários assuntos e por falar em vários assuntos que a gente tem para conversar, a gente vai receber hoje aqui um convidado especial, né, Rodrigo? É o nosso colunista do Jornal à Tarde. Eu queria que você apresentasse ele e desse as boas-vindas, por favor. Pois é, a gente está com o nosso José Luiz Tejon, que é nosso colunista no Jornal Impresso, no portal e na rádio também, com os comentários toda segunda-feira. Tejon, seja muito bem-vindo aqui para enriquecer esse bate-papo comigo aqui com o Eduardo Dias. Legal, Rodrigo. Rodrigo Eduardo, prazer imenso estar com vocês aí. Estamos juntos aí, né? Nas nossas segunda-feiras. E parabéns, FENAGRO, maravilhoso evento e, sem dúvida alguma, a integração campo-cidade cada vez mais faz parte desse novo mundo do agronegócio. E parabéns aí pela presença vossa aí no estúdio, recebendo autoridades e líderes, viu? Muito bem, muito bem. É isso, a gente vai falar um pouquinho da feira, Tejon. Como bem Rodrigo trouxe aqui pra gente, a feira retorna à sua realização depois de 4 anos de inatividade e retorna também à realização do Grupo à Tarde, né, isso, Rodrigo? Então, a gente tem um evento macro aqui dentro da cidade, trazendo realmente, como você disse, o campo para a cidade. A gente olha aqui o olhar das crianças, das pessoas que não têm esse contato com os animais, com os produtores, com os pequenos produtores, com a agricultura familiar, tendo coisas diferentes, uma atividade de lazer diferente, não é isso, Rodrigo? Isso, Eduardo. Inclusive, ontem a gente percebeu aqui a presença das pessoas aqui, famílias, crianças, e você falou uma coisa muito interessante aí, que é a aproximação do agro com a capital, porque, digamos assim, não é uma coisa muito habitual você estar passeando em Salvador e ter esse cenário que a gente tem, por exemplo, aqui na FENAGRO, né? Um cenário com as baias, com uma espécie de pasto, os animais circulando, muita gente em dúvida, a gente até brincava sobre que os cavalos ficam para lá e para cá. Isso a gente aprende, toda hora a gente aprende uma coisa nova coisa aqui, diferente, né? entendeu? Exatamente. E isso, a criançada que é da capital, às vezes tem muita gente que nunca nem foi no interior E do não estado. só criança, viu, Rodrigo? Adultos também, sempre tirando dúvidas, perguntando às pessoas que estão trabalhando aqui. E eu queria aproveitar e já trazer Tejon para esse bate-papo, a gente falar sobre a importância de ter eventos como esse numa capital como Salvador, trazendo inovação, tecnologia, genética, que a gente fala muito de animais aqui, mais conhecimento. Então a gente tem aqui crianças, adultos, sempre perguntando por que a gente estava falando isso, Tejão. Por que o cavalo que fica preso na baia comendo o tempo todo, depois tem que estar ali com o cuidador um pouquinho ali, segurando. Às vezes nem tá selado e tudo mais, mas eu queria que você trazesse pra gente essa experiência sua, que faz essa cobertura do agro, dessas feiras pelo Brasil todo, essa importância de trazer esses eventos de volta para a capital baiana. Bom, em primeiro lugar, Eduardo, é muito importante a ação do Grupo à Tarde aí, trazendo esse movimento para Salvador, porque a Bahia tem mudado o agro brasileiro para melhor. As ações realizadas na Bahia, no estado baiano, têm sido sensacionais na evolução científica, tecnológica, produtividade, qualidade e saúde dos alimentos, do aspecto ambiental, além
do maravilhoso trabalho sensacional do próprio algodão, que hoje praticamente o Brasil domina o mundo. É o maior exportador de algodão do planeta Terra e a Bahia tem uma importância gigantesca nesse movimento. Agora, o que acontece? Sabemos fazer, saber fazer, mas você precisa daqui para frente fazer saber. Saber fazer, sabemos fazer. Precisamos fazer saber, ou seja, dar conhecimento a toda a população, a toda a sociedade, porque cada vez mais o cidadão, o consumidor, a pessoa que é aquela que é o grande elo, na verdade, do agronegócio, consumidor final dos alimentos, de energia, de fibras, ele vai querer saber cada vez mais de onde veio a origem daquela manteiga, a origem daquele chocolate, a origem daquela carne, a origem daquela roupa, ou seja, a originação passa a ser importante. Então, isso que você acabou de levantar, Eduardo, adultos caminhando, vendo os animais, vendo a agroindústria ali presente, vendo a ciência, a genética, ou seja, tudo isso que até pouco tempo atrás não importava numa gôndola de supermercado, agora vai fazer a diferença. Então, as marcas que chegam ao consumidor final precisarão cada vez mais dizer bem claramente e com métricas e com QR codes e com sistemas de rastreabilidade de onde veio. Portanto, é inexorável essa integração, essa união do campo com a cidade. E Salvador merece isso, porque a Bahia tem feito um trabalho espetacular, mudando o agronegócio brasileiro para melhor, viu, Eduardo? Pois é, Tejon, você falou há poucos instantes sobre o algodão. A gente sabe que aqui na Bahia a força do algodão é no oeste do estado. Aqui nós estamos aqui na região Salvador, região metropolitana, e o algodão, com essa força que ele tem, a gente sabe que ele precisa de sazonalidade em chuva. A gente sabe que lá em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, Barreiras, lá próximo ao centro-oeste do país, tem uma região que tem uma sazonalidade de chuva. Isso facilita muito na colheita, no plantio do algodão. Eu queria saber de você, Tejon, o que você acha das políticas públicas do governo em relação às mudanças climáticas? São suficientes no país? Olha, nós precisamos muito, Rodrigo, da sociedade civil organizada. Eu creio muito na união por exemplo, da Confederação da Bahia, de Agropecuária, com o cooperativismo, com o pessoal da ciência. Eu espero muito do setor, das cadeias produtivas da sociedade civil organizada. Quanto mais reunidos, unidos eles estiverem, melhor será o trabalho do governo. Então, eu diria que daqui para frente, agronegócio é uma junção de poder público com sociedade civil organizada, poder público com poder privado, juntos, e ninguém ficar botando a culpa no outro, porque nós não vamos resolver nada. O aspecto todo esse ambiental, mudança climática, ele vai exigir muita ação de ciência, porque você precisará adaptar materiais genéticos para mudanças efetivas de ambiente de plantio. Então, a união da ciência com o produtor rural e com o suporte e o apoio do sistema governamental, o sistema financeiro, ele é vital. Agora, o Brasil é um país que vai dobrar de tamanho. O Brasil, até 2036, dobra o agro brasileiro de tamanho inexoravelmente. Então, basta ter certeza, confiança nisso e organizações da sociedade civil organizada, reunidas e unidas, onde eu vejo uma FENAGRO, um ambiente extraordinário para isso. A presença do Estado, a presença do governo, a presença da Secretaria de Agricultura e a presença das entidades que formam a representação das produtoras e produtores rurais. Esse é o caminho. Tejon, pensando na perspectiva de público, de visitação, a gente falou aqui sobre esse olhar, esse brilho no olho das crianças, dos adultos que não têm esse contato direto com o campo. Você falou aí de crescimento do Brasil, de dobrar de tamanho, do crescimento do agro, é mais pujante. Você acha que também essa conscientização das pessoas para o consumo de alimentos derivados do campo, alimentos orgânicos, com esse manejo de animais também, com mais cuidado, com investimento em tecnologia, você acha que isso também vai aumentar também esse olhar do público quanto a isso? Adquirir um alimento que seja oriundo da agricultura familiar, em vez de um alimento industrializado, mais comum nos supermercados?
Vai acontecer ambas as coisas. O setor da agroindústria, o processamento dos alimentos, ele é muito importante para o agronegócio, porque a agroindústria brasileira consome hoje praticamente 60% de tudo que produtores rurais produzem no país. Então, o setor industrial de alimento, de bebida, de energia, de fibras, muito importante. O que vai acontecer nas marcas do setor industrial, eles vão cada vez mais mostrar a originação, vai mostrar de onde veio a família que produziu, a cooperativa que produziu. Então, isto vai acontecer. Por outro lado, você vai ter também uma grande oportunidade para a agricultura familiar, que ela é de pequenos e ela é de nichos, de especialidades. Então, uma entidade que represente agricultores familiares, idealmente uma cooperativa, terá cada vez mais oportunidades nas gôndolas dos supermercados, no acesso às áreas de suprimentos dos restaurantes brasileiros e mundiais. Então, isto é algo que vai caminhar junto. Não é um ou, é um e. E este E, sem dúvida alguma, passa por educação e consciência, tanto de consumidores finais quanto dos próprios produtores que vão ter oportunidades nisso. Agora, a agricultura familiar, os pequenos, é coisa de cooperação. Tem que ter um sistema cooperativista para viabilizá-los, porque pequeno, para ser grande, precisa cooperar para poder competir, porque vai ter que ter acesso aí ao conhecimento, à ciência e principalmente chegada no mercado, chegada e presença aí nas barracas das praias. Quando você está ali, você está comendo algo que foi produzido por gente que está lá no campo, nas águas, nos mares, não esquecendo dos pescados, não esquecendo das ostras e tudo isso também que vem dos oceanos e das represas. Então, é um E. O caminho do agronegócio é um E. E uma feira como o Fenagro, ela reúne pessoas do campo com pessoas da cidade e todo um grupo intermediário que está movimentando este processo. E o alimento é a única coisa no planeta Terra que une a todos os seres humanos, não divide, é uma união de todos os seres humanos. Você enxerga, Tejon, assim, com positividade, o acordo Mercosul-União Europeia, isso para o agro brasileiro, você vê com bons olhos essa Vai possibilidade? acontecer, claro, vai acontecer inexoravelmente, porque o setor, voltando aí ao aspecto agronegócio, é um setor industrial, comercial de serviços e agropecuária. Lá na Europa, a participação do setor agrícola no PIB, no Produto Interno Bruto, de países desenvolvidos como a Alemanha, a França, a Inglaterra, é de cerca de 3%, 3,5%, 4% no máximo. Então, você tem ali 95%, 96% do produto interno bruto desses países na indústria, comércio e serviços. E precisam de materiais, precisam de suprimentos que só podem ser fornecidos hoje de uma maneira com custo, qualidade, processamento competente pelo Brasil. Então, um acordo Mercosul-União Europeia, ele é inevitável, inexorável, ele vai acontecer. É bom para o Brasil? É bom para o Brasil porque tem mercados de uma maneira já mais viabilizada com esse sistema europeu. Mas cuidado e atenção com a indústria brasileira. E a indústria brasileira você tem que aprender a competir. Não é só o agricultor, não. A indústria brasileira também tem que passar a competir com marcas, com marketing no mundo aí desenvolvido. Mas vejo como inevitável porque o setor industrial, comercial e de serviços europeu precisa do Brasil. Então, isso vai acontecer e a guerra ali dos agricultores, quem tem que tomar conta disso são eles lá. Eles têm que ver como é que eles preservam os agricultores deles e não nos atacando, como tem sido uma prática que realmente não vai ser bem sucedida por eles. Ainda dentro desse tema, Tejon, a gente sabe, a gente que é da área de política aqui, eu e o Rodrigo Tardio, a gente tem acompanhado essas discussões do presidente Lula, de toda a estrutura do governo federal todo para fechamento desse acordo. Mas a gente sabe que tem uma resistência da França, né? Recentemente teve aquela situação de barrar a exportação de carne brasileira. A gente sabe que também há uma pressão empresarial no Brasil. O Brasil é um grande produtor de carne. A gente tem aqui na Fenagro mesmo, a gente viu aqui, né, bois Nelores, que são gado, propriamente dito, gados de corte, com avaliados em 3 milhões, né, um boi desse. Então a gente tem uma pressão interna que força esse acordo a acontecer. Então você está falando que é inevitável que vai acontecer realmente,
mas a gente sabe que não só a parte política, mas a parte empresarial também ajuda nessa articulação para poder esse acordo de fato sair do papel e acontecer o mais breve possível. Verdade, Eduardo. E quem mais vai ter interesse é o setor empresarial. O setor empresarial francês, europeu, tem uma imensa necessidade. Eles não conseguem suprir como o seu caminho de suprimentos, porque quando você chegar lá, qual é a conversa deles? Não é vender ali. A conversa deles, eles querem vender para a Ásia, eles querem vender para a África, eles querem vender para a América Latina, eles querem vender onde tem mercado para crescer, porque lá na Europa o mercado já está praticamente tomado. Então, a grande luta do setor empresarial europeu não é a Europa, é como eles vendem para o mundo. E para vender para o mundo, tem que ter suprimento brasileiro, do Mercosul. Então, o setor empresarial francês é um setor que fica lá pressionado emocionalmente pelos aspectos dos agricultores que têm outros problemas. Quem tem que resolver o problema do agricultor francês são eles lá, não nós, porque o setor industrial francês ele quer vender para o mundo, e para vender para o mundo ele tem que ter produção brasileira obrigatoriamente. Então, as empresas é que terão que se unir. Agora, é difícil. Você lá na França, presidente de uma companhia francesa, pressionado lá por políticos, pelo sindicato, então é aquela coisa emocional. Mas, inexoravelmente, a economia europeia precisa do abastecimento e do suprimento brasileiro. E qual é a importância para o setor da carne da Europa? É pequeno. 2, 3, 4% do que nós vendemos. Nós estamos fornecendo hoje muito mais para a Ásia, que passa a ser o nosso grande mercado, onde a indústria e o comércio europeu querem ir lá competir. Lá sim vai ser a briga. Quem é que domina aquele mercadão que vai crescer exponencialmente para os próximos 20, 30 anos também? É isso, Tejão. Muito obrigado. A gente foi uma aula de negócios aqui, de agronegócio, né, Rodrigo? A gente tem aí a presença do nosso Tejão aqui, o colunista do Jornal à Tarde, dando essa aula, esse aprendizado. Como eu falei no início, a gente aqui está aprendendo desde o primeiro dia de feira, com coisas básicas que só quem é do meio mesmo conhece, e a gente ter a sua presença aqui na nossa transmissão é muito enriquecedor. Queria te agradecer por participar. Eu sei que você está com o dia corrido, mas a gente tem um material muito bacana para poder repercutir depois no nosso portal Obrigado. Tarde, portal Massa, também no Jornal à Tarde de amanhã. Obrigado, Eduardo, Rodrigo. Obrigado, carinho por estar com vocês, viu? Obrigado, Tejon, que contribui conosco, nossos conteúdos aí. E Eduardo Tejon, ele está sendo humilde, viu? Porque eu aprendi muito com ele aqui, porque ele é do campo. Não, eu vim do campo. Ainda sei pouco, eu tô aprendendo muito aqui. Um abraço, Tejon. Valeu, tchau. Um abração, obrigado, valeu. É isso aí, a gente vai seguindo aqui a nossa transmissão. É isso, Rodrigo. Foi uma aula exatamente. Tejão muito bem preparado, nosso colunista de à tarde, trazendo uma perspectiva diferente que a gente não costuma falar muito, que é o mercado exterior, trazendo aí relação, como você bem trouxe, União Europeia, Mercosul, que o presidente Lula está liderando essa negociação para fechar esse acordo, que vai ser importante para o Brasil. A gente sabe que o Brasil tem grandes produtores, mas isso também reflete nos pequenos produtores, que é o que também estão presentes aqui na feira. A gente tem pequeno produtor, que é uma cadeia que um vai puxando o outro, né? Se o grande produtor, eu ouvi essa frase uma vez, se o grande produtor vai bem, o pequeno também vai. Não é desbalanceado, assim, na questão de negócio, de vendas, porque, como o Tejão mesmo disse, o grande compra do pequeno. Isso, e o governo tem se preocupado muito com os pequenos. Eu tenho percebido muito isso, valorizando o grande e dando, assim, digamos assim, subterfúgios para que os pequenos consigam se expandir. E outra coisa, Eduardo, também, o Tejão é um cara muito, assim, ele é muito nacionalista, ele gosta muito do Brasil. Ele é um cara que, assim, ele defende muito que o país possa ter como lucro, né, como algo positivo, entendeu? Não só o que vem de fora, a exploração, seja importação, exportação, mas que o Brasil saia sempre, digamos assim, com uma vantagem, né, em cima de tudo isso. Exatamente, é isso. A gente vai ter o quarto dia, ainda tem amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, vai até domingo que vem, né? Domingo que vem. Domingo que vem. Hoje ainda tem alguns leilões aqui. Eu já dei uma passeada por aqui, Rodrigo. Eu cheguei cedo, já são 12h45, eu dei uma circulada por ali, já tem uns animais por aí. Acho que vai ter leilão hoje, eu vou conferir a programação direitinho pra gente trazer aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo. Perfeito. E a gente vai vamos dar uma visitação aqui na área dos caprinos, o pessoal do Pony, né, as crianças estavam muito cheio aqui na frente ontem, muitas crianças visitando. Aquilo ali foi muito legal, foi bonito de ver. Era pra ter trazido meu filho pra dar andar de cavalo um pouquinho aqui. Eu também, tive vontade de trazê-lo.
Eu acho que pelo fato de ser fim de semana, a criançada veio em peso, né? Mas a gente está esperando aqui no decorrer da semana também. Inclusive tá mais tranquilo, quem tiver tempo aí, pais, com filhos ou não, venham conhecer, porque tem muita coisa bacana aqui. Exato. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui nossa transmissão e eu trago a programação completa do dia de hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro. Programação completa do dia de hoje da FENAGRO. Continua tendo shows, né? Teve o show inicial na sexta-feira, mas a gente tem a programação muito diversa aqui. Aqui tem restaurante, tem bares, tem produtos da agricultura familiar, tem uns shows aqui também, tem um palco montado. Tem diversão pra família toda. Pode vir. Os portões abrem às 9 horas, não é isso? Às 9 horas. E a gente fica aí até... Isso. Enquanto tiver gente, aqui a gente tá aqui feira até 20 horas. Hoje tem um grande barato nisso aí, Eduardo. Hoje e amanhã é entrada gratuita para quem trouxer. Exato, bom pontuar, Rodrigo, por favor. Entrada gratuita, exato. Hoje, segunda e terça-feira, 1 quilo de alimento e crianças até 12 anos não pagam, Não pagam. Aí, tá vendo? Meu filho, se viesse hoje, não pagava. Pois é, o meu também. Exatamente, é isso. A gente vai continuar a nossa programação, a gente vai continuar aqui exibindo alguns vídeos e daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui com um convidado. A gente vai ter sempre aqui um representante de uma categoria, de uma associação, uma cooperativa. A gente tá montando uma estrutura legal para vocês aqui acompanharem no A Tarde Play. Eu, Rodrigo Tardio, tem também o Fernando Valverde, que vai estar por aqui, Lula Bonfim. Nosso novo coordenador, que chegou há pouco já se apresentando pra gente, que é o Gustavo Castellucci, vai estar também aqui nesse envolvimento com a gente. E daqui a pouquinho, fica aí na live, que a gente vai voltar em poucos minutos para poder transmitir tudo de novo. Valeu? Obrigado, valeu, Vitor Tardio, obrigado. Obrigado, Eduardo, um abraço.